Olá, alunos, aqui é a professora Melissa Aloá, na nossa aula de encerramento da disciplina de Estágio Supervisionado 1. Parabéns, alunos! Vocês conseguiram encerrar mais uma etapa do curso. Agora vamos revisar os conteúdos ministrados na disciplina de Estágio Supervisionado. Faremos a revisão dos conteúdos trabalhados durante o semestre. Nós vimos na unidade 1 a integração nas atividades de estágio, na unidade 2 a regência compartilhada, na unidade 3 a regência compartilhada 2 e na unidade 4 atividades finais de estágio. Na unidade 1 estudamos a importância do estágio e frisamos a importância do planejamento neste primeiro momento. Considerando o estágio supervisionado requisito fundamental e etapa obrigatória nos cursos de formação de professores da educação básica, a nota instrutiva número 3 diz que o estágio curricular supervisionado é uma atividade integradora, de natureza formativa, que relaciona a teoria e prática do ambiente acadêmico com o ambiente escolar, contribuindo assim com a formação da identidade pessoal e profissional dos novos docentes. Sua identidade como docente é construída ao longo de sua trajetória profissional, cujas bases podem ser evidenciadas nos estágios. Daí a importância de que você possa participar de diferentes práticas, considerando que, à medida que você age no ambiente escolar e recebe influência, pode elaborar e reelaborar o seu conhecimento e interferir nesta mesma realidade social. O professor Novoa diz que a formação não se constrói por acumulação de cursos, de conhecimento ou de técnicas, mas sim através de um trabalho de reflexão crítica sobre práticas e de reconstrução permanente de uma identidade pessoal. Por isso, é tão importante investir na pessoa, a dar estatuto ao saber da experiência. No estágio, considere que você vai aprender com outros profissionais, além de aprender com as particularidades da realidade escolar situada num contexto social específico. Com o objetivo de alicerçar essas aprendizagens, é importante que você elabore um plano de estágio. Planejar o estágio é importante para a organização e efetivação de uma prática baseada em um estudo comprometido, pautado em um referencial teórico que melhor represente os saberes necessários à atividade profissional. O plano de estágio é o momento para que o estagiário planeje sua performance através da escolha de uma metodologia que se adeque com a realidade cotidiana do espaço escolar. O plano de estágio é dividido nas seguintes partes: justificativa, objetivos, metodologia, avaliação e cronograma. Ao planejar o estagiário deve estar ciente da relevância, o porquê da sua prática, que objetivos deseja obter, que métodos utilizará, em quanto tempo realizará as atividades de observação e reagência, bem como organizar cronologicamente todas as atividades a serem desenvolvidas. Cada parte do plano de estágio tem uma função. Na justificativa, você ressalta a importância do estágio nas perspectivas acadêmica, tecnológica, científica, filosófica ou social, evidenciando o impacto positivo que o estágio trará. Responda às seguintes perguntas: qual a importância do estágio? Qual a relevância social? Quais suas contribuições para o estagiário e para a escola? Os objetivos devem especificar o que se pretende atingir com a sua realização em termos de metas, com a indicação de propostas de intervenção. Os objetivos são as estratégias que serão desenvolvidas nas aulas, visando alcançar a realização dos objetivos. Então, você deve perguntar o que se pretende atingir com a sua realização, com a realização desse estágio. Na metodologia, responda quais métodos serão utilizados.
Então você vai construindo um texto, respondendo essas perguntas, mas é claro que você vai responder essas perguntas de forma dissertativa. Na avaliação, deve constar a enumeração das formas de avaliar as atividades realizadas durante o estágio. Então, responda como analisar o cumprimento das atividades propostas no plano de estágio. No cronograma, você traz uma visão geral das atividades, além de cobrar os prazos das atividades e o prazo final do projeto. Então, você vai responder a seguinte pergunta: quais atividades e em quanto tempo você realizará as atividades? Na segunda unidade, tratamos da regência compartilhada. Após o período de observação do cotidiano escolar, o estagiário atua em sala de aula em conjunto com o projeto colaborador, sendo o plano de aula o primeiro passo para a realização de uma aula interessante e motivadora. O plano de aula necessita estar de acordo com os conteúdos já programados pelo professor colaborador, bem como com o projeto político-pedagógico da escola. Assim, é importante considerar a opinião técnica do professor e o desenvolvimento de competências dos alunos. O plano de aula possui a seguinte configuração: o conteúdo, que é o assunto que será trabalhado de acordo com o planejamento da escola. É importante escolher o tema e o conteúdo a ser trabalhado, avaliar a relevância desse conteúdo e pesquisar as atualidades sobre o tema. Os objetivos são metas mensuráveis que se espera que os alunos sejam capazes de fazer ao fim daquela aula. Deve-se perguntar o que você espera que os alunos sejam capazes de fazer ao final daquela aula, ou seja, os objetivos específicos relacionados a cada uma das etapas de desenvolvimento do trabalho. Prosseguindo, os procedimentos de ensino são os métodos e técnicas utilizados para a apresentação do conteúdo. Ao descrevê-lo, é importante organizar cronologicamente as etapas de tudo que será apresentado na aula. Exemplo, a aula expositiva. Você deve definir seus procedimentos metodológicos pensando como essas estratégias facilitarão o entendimento do conteúdo. Ao definir sua metodologia, explique como será sua aula, momento por momento, pontuando uma previsão de tempo para cada etapa. Os recursos didáticos são ferramentas utilizadas para a melhor exposição do conteúdo. Exemplo, DataShow. Os instrumentos que auxiliarão a promover o aprendizado e a circulação do conhecimento de acordo com a metodologia acolhida. A avaliação de aprendizagem é a forma como você avaliará o aluno, como, por exemplo, a prova escrita, a participação, os trabalhos, as pesquisas, a tarefa de casa, entre outras atividades, lista de exercícios, ou seja, são os instrumentos utilizados para avaliar o aluno. No caso das referências, se escreve qual foi o material didático utilizado como referencial teórico para o embasamento do conteúdo. Na unidade 3, tratamos dos elementos teóricos metodológicos de organização do processo ensino-aprendizagem em sala de aula. O professor, ao planejar sua aula, a partir do conteúdo, poderá despertar curiosidade sobre os processos e fenômenos, estimulando os alunos a buscarem explicações para os fatos, fenômenos e processos biológicos, físicos e químicos de forma científica. Ao longo do ensino fundamental, a área de ciências da natureza tem um compromisso com o desenvolvimento do letramento científico, que envolve a capacidade de compreender e interpretar o mundo de forma natural, social e tecnológica, mas também de transformá-lo com base nos aportes teóricos e processuais das ciências.
A área de ciências da natureza, por meio de um olhar articulado de diversos campos do saber, precisa assegurar aos alunos do ensino fundamental o acesso à diversidade de conhecimentos científicos produzidos ao longo da história, bem como a aproximação gradativa aos principais processos, práticas e procedimentos da investigação científica. Espera-se, desse modo, possibilitar que esse aluno tenha um novo olhar sobre o mundo que o cerca, como também façam escolhas e intervenções conscientes e pautadas nos princípios da sustentabilidade e do senso comum. A Base Nacional Comum Curricular, em termos de conteúdos, considera a relação dos conceitos científicos diretamente com a produção do conhecimento para a geração de uma leitura de mundo. Em termos de orientações didáticas, é imprescindível que os alunos sejam estimulados e apoiados no planejamento e na realização cooperativa de atividades investigativas. Isso não significa realizar atividades seguindo necessariamente um conjunto de etapas pré-definidas, tampouco se restringir à manipulação de objetos ou realização de experimentos em laboratório. Então, a gente tem aqui alguns procedimentos importantes, como preparar o plano de aula, otimização do tempo de aula, atualização sobre o assunto a selecionado, trabalhar com metodologias inovadoras e a contextualização e interdisciplinaridade. Dando prosseguimento à unidade 4, como atividade final de estágio, temos o relatório final. E o relatório final tem por finalidade descrever detalhadamente as atividades e estudos desenvolvidos pelo estagiário, comentando sobre a caracterização da escola, fazendo uma descrição da observação da prática do professor colaborador e discussão sobre a regência realizada. A introdução do relatório final é a parte inicial do relatório, na qual explica-se o objetivo do estágio, relacionando com a matriz curricular do curso, em que se faz a apresentação da escola e sua contribuição na escola por meio da realização do estágio. Na descrição do local de estágio, faz a caracterização da escola-campo, onde ocorreu o estágio, reunindo informações citadas nas fichas de frequência, a atuação da escola nos aspectos administrativo, pedagógico e a estrutura física do corpo docente, corpo discente e o projeto pedagógico. No item de descrição e discussão da observação e das aulas realizadas, descreve-se a etapa de observação do trabalho do professor colaborador e especifica-se as metodologias utilizadas, como se deu o comportamento da turma, como o professor planejou suas ações e se ele cumpriu com o planejamento, se ele tem uma formação superior, qual o curso que ele fez, como se dá a relação professor-aluno. Nas considerações finais, faz-se uma síntese dos resultados do trabalho. Tem por finalidade recapitular as potencialidades do estágio, sugestões e abordagem técnica dos conhecimentos obtidos. Já no encerramento, que é nas referências bibliográficas, escreve-se o referencial teórico citado no relatório. Abaixo há uma lista de anexos que são componentes do relatório e são, vamos dizer assim, obrigatórios no sentido de que você vai citar esses documentos durante seu relatório e no final dele vai colocar como anexo para a gente avaliar esses documentos. Então, como anexo 1, a caracterização da escola, anexo 2, a entrevista com o professor colaborador, o anexo 3, o plano de estágio,
o anexo 4, relatório parcial, com a frequência do estagiário. O anexo 5, planos de aula. O anexo 6, avaliação da regência. Anexo 7, registros das fotos no campo de estágio. À medida que esses documentos forem citados no texto, eles devem constar na parte final do relatório. Aqui são algumas referências que eu utilizei para fazer esse trabalho e eu vou finalizar com o pensamento do Edgar Morin, muito adequado para esse momento, né? É preciso substituir um pensamento que isola e separa por um pensamento que distingue e o une. Então eu vou deixar vocês refletindo sobre esse pensamento do Morin e desejo a vocês bons estudos e até a próxima.